Estamos aqui sobrevoando a região da Cordilheira dos Andes, novamente em Ghost Recon. Sou o professor Josiel. Você está no Geografia Topzera e nós vamos hoje conversar sobre a ocupação do espaço geográfico. Em que sentido a gente vai conversar sobre isso? A gente vai falar basicamente de áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Primeira coisa, perceba que tem água. E vejam que o relevo é muito íngreme e acidentado em alguns pontos, em outros pontos ele é mais plano. Vamos verificar nesta parte aqui, por exemplo. Você pode observar que ali adiante eu tenho uma aglomeração urbana, ou seja, eu tenho uma pequena cidade, um bairro, uma localidade, o que seja. O que isso tem a ver com o nosso conteúdo, pessoal? A área ecúmena é uma área de fácil ocupação, como vocês podem ver aí. Por que ele é fácil de ocupar, afinal de contas? Porque o terreno é plano. Além de ser um terreno plano, eu tenho a proximidade com o recurso hídrico, eu tenho água para o abastecimento. Então, o terreno plano facilita muita coisa, inclusive a construção de moradias. Facilita a agricultura, a pecuária. Eu posso usar máquinas, eu não preciso ficar escalando relevo. Enfim, então a área ecúmena, como você pode ver aqui, é uma área de fácil ocupação. Subindo um pouco a altitude, a gente consegue observar que o relevo está íngreme, está ficando mais alto. E a gente percebe que a ocupação humana vai diminuindo. Então entra o conceito de área anecúmena, uma área de difícil ocupação. Como assim difícil ocupação? Não pode ocupar essa área? Pode, mas é mais difícil. Que tipo de área é difícil de ocupar? Bom, uma área dessas aqui com terreno íngreme, acidentado, de maior altitude. Eu posso ter uma área ligada a uma concentração de uma grande floresta. Eu posso ter também uma área muito fria, ou seja, a temperatura acaba sendo impactante, ela não permite o desenvolvimento de uma grande sociedade. Enfim, a área anecúmena é uma área de difícil ocupação. Tá, é proibido ocupar essa área? Não, não é proibido ocupar uma área anecúmena. Com certas coisas sendo utilizadas, eu consigo ocupar. Eu consigo me adaptar ao ambiente. Me adaptando ao ambiente, eu consigo ocupar a área anecúmena. Outro tipo de área anecúmena que a gente tem, os desertos. Deserto muito árido, muito forte no calor, fica difícil ocupar. Então aqui onde a gente vai passar agora, é perceptível que a gente consegue observar a ausência muito grande da vegetação, a gente começa a observar uma certa aridez e mais adiante ali a gente consegue observar inclusive picos de maior altitude que vão inclusive ter a ocorrência de neve. Então, essa é a dinâmica. Por isso que Ghost Recon é um jogo incrivelmente geográfico e que a gente consegue aprender demais com esse jogo. Você pode estar aprendendo agora porque que esse deserto está aqui. A gente vai fazer uma aula porque a gente está na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes tem uma ligação com a formação do deserto do Atacama. Nós temos neve na cordilheira. Por quê? Porque tem altitude. Então, quando você pensar na ocupação do espaço geográfico, saiba que a área ecúmena é uma área de fácil ocupação. Como assim? Área plana, área com terreno fértil, área com oferta de água, enfim. E depois nós temos as áreas anecúmenas, que são as áreas de difícil ocupação, como desertos, ainda mais um deserto montanhoso, juntou dois fatores aí. Aqui já tem um exemplo, ó. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um relevo bem íngreme e acidentado? Se você observar, onde é que está a localização da pequena cidade? Está numa área mais baixa plana. Ali adiante, novamente, mais uma área baixa e plana.
E aqui a gente vê um relevo muito acidentado. O que está acontecendo? Está acontecendo que a ocupação humana se estabilizou, se estabeleceu na área mais plana. E na área que eu tenho relevo mais íngreme e acidentado, eu não tenho tanta ocupação humana. Inclusive, lembra que o ser humano se adapta? Aí está o segredo. Olha essa plantação aqui. Essa plantação ela está sendo feita em curvas de nível para acompanhar o relevo, para aproveitar o espaço, para que eu não tenha erosão das encostas e assim eu perca a minha produção. Então, para que eu possa conseguir plantar, eu vou lá e construo curvas de nível, ok? Então, joga Ghost Recon, tu tem que libertar a Bolívia, mas não deixe de apreciar as belas paisagens desse game sensacional, não deixe de aprender geografia. Aqui tem uma área árida, compartilhando espaço com uma montanha com neve ali. Mais adiante a gente vai conversar sobre isso aqui, por que isso aqui acontece. Logo adiante, eu tenho concentração de água e eu já tenho montanhas com vegetação exuberante. Para concluir, a ocupação do espaço geográfico se dá pela relação que o ser humano estabelece com o espaço geográfico e estabelece entre ele. O espaço geográfico é adaptado à medida que o ser humano adapta ele para si mesmo. Vão haver áreas com mais facilidade de ocupação, são áreas ecúmenas, áreas planas, como vocês podem ver ali adiante. Áreas com oferta de água, áreas com terreno fértil. Vai haver áreas anecúmenas, de difícil ocupação, relevo acidentado, excesso de frio, excesso de calor, desertos, geleiras, grandes florestas, montanhas, áreas de difícil ocupação. Mas o ser humano usa a tecnologia, usa sua inteligência, usa a sua capacidade e adapta estes lugares a ele. E ele também se adapta ao lugar. Certo, gurizada? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera. Vamos aproveitar e observar essa majestosa cordilheira aqui da América do Sul, conhecida como a Grande Cordilheira dos Andes.